22 milhões de brasileiros buscam pornografia. Porque a gente tem essa coisa de celebrar muita coisa que não leva a nada. Tem gente que passa a semana inteira esperando beber no final de semana como... Ah, por que você bebe, senta e bebe no final de semana? Ah, para relaxar. Então deve ser uma vida muito ruim, né? Você ficar esperando o dia certo para poder, entre aspas, ser alegre, porque isso não é nem felicidade, em termos filosóficos. Por que você acha que as pessoas, apesar da gente entender isso, que nos fizemos humanos na convivência, na colaboração, mais do que na competição, por que as pessoas não conseguem ver? É falta de conhecimento mesmo? Então é interessante isso de colaboração que você falou. Talvez o encontro sexual seja o auge da colaboração entre as pessoas, né? Porque se não tiverem, quando eu digo encontro sexual, é aquele que realiza, é aquele cujo orgasmo aquele que eu estou é disposta de dar o meu melhor para você e você dá o seu melhor para mim, para que ambos tenham um prazer. Tanto físico como mental, se espera, né? Sim, um momento de máxima intimidade. Talvez até por isso, né, como a entrega ela é muito radical, como a presença ela tem que ser muito significativa, as pessoas não estejam encontrando muita disponibilidade própria para isso. Né? Tanto para sentir os sentimentos da construção dessa relação, quanto para essa entrega corporal, porque ela demanda um pouquinho, uma construção. A gente tem que querer, né? Isso. É quase um exercício de livre-arbítrio atualmente. É uma escolha. É uma escolha. E aí entra o desejo responsivo que eu comentei. Responsivo e talvez responsável também. Responsável também. Né? O desejo tem que ser responsivo e responsável. Quais são os números, Gabriel, que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, ou se não tiver estatísticas no Brasil, geral, para a gente ter uma ideia? Essa também. Quer uma aguinha? Tem aí, por favor. Esse tempo que fica mudando em São Paulo e no Rio. Não, mas tá mudando mesmo. Uma corizazinha na gente, né? Não tem problema mas nenhum. sobre as estatísticas, primeiro de tudo dizer que as fontes dessas estatísticas alteram muito os números. Né? Porque depende de se é uma estatística dos sites, né, ou dos veículos, dos próprios vídeos ou do próprio material erótico. Aí claro que você enviesa um pouco para quem já busca. Né? Ou se você vai em populações de jovens, populações acadêmicas, universitárias, que são muitas das pesquisas, você também enviesa, porque é claro que... Que é só aquele que procura ajuda, Exato, né? É importante. Ou se esses números provêm dos ambulatórios, dos serviços de sexualidade, aí você também enviesa um pouco por quem busca. Então, são sempre dados um pouco delicados de se falar. Né? Mas... Perto de 2020, lá para 2018, 2019, algumas plataformas divulgaram um número que ficou um pouco clássico, que é o de que 22 milhões de brasileiros buscam pornografia. 2024? De 2020, mais 2020, ou menos. Né? Tá. Meio pré-pandêmico, assim. Né? Que deve ter piorado Deve ter aumentado. 22 milhões de brasileiros. Isso dá mais ou menos 10%. Isso, né? Os números são mais ou menos esses, né? 10% da população para mais. Né? Mas também a variabilidade disso é grande porque depende da amostra. Desses estudos, geralmente 3/4 são homens, 1/4 são mulheres. Né? Mas se percebem nos estudos mais recentes que o número de mulheres está crescendo. O que diz da necessidade da gente repensar o que é pornografia, porque a pornografia ela é feita, né? Ela modela muito mais um público masculino. Comercialmente falando, né? Sempre foi um produto com foco no público masculino. E tem um outro número muito legal de compartilhar, também depende um pouco da população que você estuda, mas virtualmente 100% das pessoas já usaram pornografia pelo menos uma vez na vida. Entre 95% e 99% das pessoas já acessaram pornografia pelo menos uma vez na vida, e esse acesso... 99%. Isso, e esse acesso, o primeiro acesso, ele costuma se dar antes da primeira relação sexual. Então, 12, 13, 14 anos de idade, né, uma idade média de primeiro acesso à pornografia, e a primeira relação sexual, em média, 15 a 18 anos. Ou seja, de fato, a pornografia participa da formação da sexualidade. Porque é muito ruim, né?
É muito curioso, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é que, dado que isso acontece, talvez vá continuar acontecendo, e eu acho que por bastante tempo, que pornografia é essa que se oferece para as pessoas? Porque o veto, né, levar a pornografia para um lugar de veto, não vai eliminar. Não, de Haja jeito vista nenhum. que isso sempre aconteceu, talvez, se a gente for estudar a antiguidade, já existiam formas não virtuais de pornografia ali. Mas a gente reconfigurar essa pornografia para uma pornografia educativa, já que faz parte da formação, né, do desenvolvimento das pessoas, e a masturbação, o autoconhecimento corporal também faz parte. Então, vamos oferecer material de qualidade e não vamos colocar isso num lugar de proibição, também não necessariamente de estímulo, né, mas de tradução em coisas boas para as pessoas. E isso teria que ter campanhas. Tem que ter campanhas. Né? Talvez eu acho que as coisas mais eficazes em termos de saúde pública são as boas campanhas. A gente viu isso durante muito tempo. Eu sou do tempo do Zé Gotinha, que agora ressuscitaram ele, né? Mas momentaneamente. Mas eu me lembro que eu ia ao posto de saúde para ver o Zé Gotinha e feliz da vida. Não era questionável isso, né? E a gente sou do tempo da vacina que ficava aquela marca, né? Para varíola, para não sei o que. Não era fácil. Mas havia uma campanha tão bem feita que a gente ia. Né? Dava um chorinho, mas era um chorinho do tipo, vai devagarzinho aí, porque eu sei que dói, mas eu quero participar. Por que a gente não tem campanhas educativas na área de saúde, principalmente na área de saúde mental, né? Porque assim, eu estava vendo uma pesquisa que saiu essa semana, 52% da população brasileira admite que o pior que existe hoje na área da saúde pública é a falta de saúde mental. Sim, é isso. Para você ver, para uma população, mais da metade da população brasileira ter esse olhar, é porque a coisa está muito ruim, né? Ótimo tópico esse que você trouxe. Talvez uma das razões pelas quais sexualidade seja um tabu tão grande para a população é o fato de que sexualidade ainda é um grande tabu para o profissional de saúde e para o profissional de saúde mental. Tem dados, especialmente de pesquisas em antropologia internacionais, de que existe uma desproporção entre, de fato, sexo ser um tema de uma consulta clínica e a expectativa do paciente de que sexo seja um tema da consulta. Tem muita gente que sai do consultório frustrada porque o profissional não tocou no assunto. E o profissional não tocou no assunto porque aquilo é um tabu para ele também. Né? Então, a gente poder falar disso aqui para a população, mas com certeza tem muitos profissionais da saúde e da saúde mental que nos ouvem, para todo mundo poder se habituar um pouco e lidar, né, com a própria sexualidade, nas suas potencialidades, né, nas suas dificuldades, para tocar nesse assunto com os pacientes, para perguntar ativamente, desde que respeitosamente. E ele tem todo o direito de não falar. Todo o direito de não falar, mas tem que abrir a porta, né? Exatamente, a porta está aberta, porque se você fez uma pergunta respeitosa, né, como é que sua vida sexual é satisfatória, não é satisfatória, você não precisa perguntar detalhes. Mas ele, se não falar, ele teve uma abertura para um dia falar. Isso. Você tem que deixar o terreno preparado, né, para que aquilo ocorra. Então, e ainda toco num assunto, né? Você acha que é muito, você acha que é pouco, você acha que tem algo que te pareça estranho, mas que a gente pode discutir aqui se de fato é ou não é. Tem algo sobre o que você se sinta muito culpado ou que você não gostaria que estivesse presente, que a gente vai poder conversar aqui sem julgamentos. Então não é nem só perguntar se tem ou não tem uma vida sexual, mas como isso se dá. Como ele vê, né? Como ele vê. Que tipo de pornografia você curte, né? Essas coisas poderem ser faladas com muita liberdade, muito reconfortante para os pacientes. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência
em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.